Começando aqui um pós-jogo maravilhoso, hoje sem nenhum palmeirense, porque quando eles falaram que eles iam desaparecer, eles desapareceram mesmo. Felipe Oliveira, jogo tenso, hein, cara? Antes de a gente comentar esse jogo, galera, segue, compartilha aí, ativa o sininho, aquela de sempre, dá essa moral pra gente aqui. Segue a gente nas outras redes sociais também, Instagram, TikTok, qual que é o outro? Meu Kawaii. Tá tudo aqui na descrição. Fê, faz um resumo aí que meu coração tá disparado ainda, cara. Minha voz quase foi beleléu, para não falar palavrão. Cara, bom, e aí galera, tudo jóia? Acho que o corintiano tava precisando de um dia desse, né, cara, de uma alegria. Não tem nada a ganho ainda, tem 90 minutos, né, e tudo mais, mas assim, eu queria começar primeiro falando que tem muito corintiano que não entende o que é o Corinthians, tá ligado? A gente viu hoje, e não só, né, a gente viu uma coisa a gente ver o Thiago Leifert, por exemplo, falar na live dele como se o São Paulo já tivesse na pré-Libertadores, porque Você me contou essa. afinal seria Cruzeiro e Fluminense. Outra coisa é ver corintiano, mano. E corintiano falando que não tem como, que o Cruzeiro é muito maior. Maior não, melhor, né? Que a distância do Corinthians pro Cruzeiro é quase igual a distância do Corinthians pro Flamengo. E, cara, a gente sabe Isso que é não não é, né? entender o que é o Corinthians, irmão. Né? Eu acho que são dois pontos, né? Primeiro, não entender que é o Corinthians, tá ligado? A gente em 2018, por exemplo, a gente chegou na final da Copa do Brasil com um time muito pior, tirando o Flamengo na semifinal. A gente estava no estádio, quem estava no estádio lembra do gol do Pedrinho. E assim, 2022 a gente bateu de frente com o Flamengo na Copa do Brasil, a gente vem batendo na trave na Copa do Brasil nos últimos anos. Então, assim, jamais desrespeitem o Corinthians, tá ligado? Acho que esse é o Jamais. ponto. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Em segundo lugar, mano, parece até que eu tô bravo, né? Eu tô super feliz com a vitória. Mas é que assim, cara, a gente veio falando nos últimos vídeos, ao longo do campeonato e tal, do brasileiro, e aí deixa a gente meio bem bravo, na verdade, que esse time do Corinthians escolhe o jogo, cara. Sabe? É muito claro que escolhe o jogo. O Maicon deu uma entrevista falando basicamente isso, né? Querendo dizer que não, a gente não escolhe jogo. Que tem jogo que a gente não concentra tanto. Então, você escolhe jogo. A coletiva dessa semana aí, de Maicon e Hugo, acho que foi na segunda-feira que eles fizeram a coletiva, né? Também eles falaram sobre isso e ficou muito claro eles falando que na Copa do Brasil é diferente e tudo mais. E aí, cara, eu acho que quem olhou para aquele jogo Corinthians e Cruzeiro no Brasileirão e achou que a realidade era aquela, ou não entende nada de bola, tá ligado? Ou tá com má intenção. Ou tá com má intenção para falar mal do Corinthians, cara. Porque assim, o negócio é o seguinte: existe o Corinthians vagabundo que nos irritou muito, tá ligado? Sim. E existe o Corinthians da Copa do Brasil que não tomou gol até agora. Sim. São 7 jogos, né, de Copa do Brasil, 9 gols feitos, nenhum marcado. Nós eliminamos o Palmeiras, que assim, o rival, a gente queira ou não, é um dos principais times do país hoje. Só tá atrás do Flamengo. E investiu mais de 700 milhões de reais em contratação, então tem um time forte, a gente sabe disso, a gente eliminou sem tomar gol. A gente passou bem tranquilo pelo Atlético Paranaense, a gente vem fazendo uma Copa do Brasil muito sólida, e acho que foi muito claro quanto esses caras, agora falando dos jogadores, infelizmente também, largaram o brasileiro pensando nesses jogos, nesses 2 jogos que a gente tem agora, nesses 4, se Deus quiser, né? E cara, eu acho que fica muito claro, né? Aí você vê até os comentários, os comentaristas do jogo, né? A gente assistiu pela Amazon Prime, e no início do jogo os caras falando, porque a diferença, o Cruzeiro tá jogando mal. Não, cara, o Corinthians jogou muito bem. O Corinthians fez uma partidaça hoje no primeiro tempo. A gente até conversou do jogo e eu até discordei de você, porque para mim o Dorival deu sim eu não gosto de falar de nó tático, né? Eu acho que é ruim a palavra, né? essa expressão, mas assim, o Dorival, que a gente critica tanto, foi muito bem na escalação. Né? Ele teve a coragem de botar o Garro no banco, o Garro que detalhe, hein? Entrou bem pra cacete no jogo. Cara, entrou muito. Segurou a bola no ataque, sofreu um monte de falta, assim, entrou muito bem no jogo. Mas assim, o Dorival teve essa coragem e eu falei para você que assim, a visão, o Dorival fez coisas diferentes no jogo de hoje do que ele fez no jogo do Brasileirão. Para mim, a principal diferença é o Carrijo contra o Cruzeiro no Brasileirão, no primeiro jogo, ele jogou o primeiro volante, assim, na saída de bola.
Sim. E hoje não. Hoje o Dorival abriu ele pela direita mesmo, assim, talvez para ajudar um pouco o Mateuzinho, mas não só por conta do Arroio. Eu acho muito que é para evitar as subidas do Kaique, que é um dos caras que mais atacam ali pela esquerda, é uma das grandes válvulas de escape do Cruzeiro. E o nosso gol sai justamente nessa, né? Porque o Kaique sobe pouco no primeiro tempo, então a gente controla bem o jogo por ali. E naquele sobe, a gente inverte a bola do outro lado. Genial o lance do Memphis, tá? Porque, assim, foi falado só da bola do Dom, que é muito boa, mas o Memphis dá uma bola no Yuri, que quebra a defesa, né? Uma bola de esgueio ali, como diria meu pai. E quebra a defesa. E o gol sai nas costas do Kaique, né? Que o cruzamento o Carrijo recebe a bola muito sozinho, leva, ergue a cabeça. Bolaça do Carrijo, que postou logo depois dos 3-0, né? Cruzeiro nos erros da Copa do Brasil e fez uma boa partida. E a nossa dupla de ataque, que infelizmente a gente não teve muito no Brasileirão. Acho que os caras estavam meio que pensando nesse jogo, mas ainda assim, claramente não estão 100%. Os dois saíram. O Yuri, inclusive, eu te falei durante o jogo, né? Que deu pra ver quando ele pediu ali, botou a mão no pubis e tal. Não sei se estava programado também, às vezes os caras dão esse miguezinho, né? Mas o Yuri foi muito bem e o Memphis tem uma estrela do caralho, né, cara? São 21 participações em gols, 22, né? Acho 21 ou 22 no ano. E mais uma vez decisivo, né, cara? Fez o gol decisivo do 1-0 contra o Palmeiras, que deu a vitória na Copa do Brasil. E hoje fez 1-0 nesse jogo que, como eu disse, não tá nada decidido, mas deixa o Corinthians à frente, assim, pelo menos a gente é comedido, né, cara? É difícil falar, mas pelo menos que a pontinha do pé Você tá maluco, irmão? Eu tô desesperado. Então, mas assim, pelo menos com a ponta do pé na final, assim, porque a gente, cara, basta não perder em casa, né? E no vídeo passado a gente falava um empate eu fecho. Aí a gente ganhou de 1-0. Então... E aí a gente ganhou de 1-0. Então, tipo, não, cara, eu tô desesperado. Porra, era pra estar, tipo, felizão, falando, nossa, de jeito nenhum, irmão. Pô, como meu pai sempre falava, o corintiano tudo é difícil, nada é fácil, né? Nada é fácil. É máxima do Corinthians. Agora a gente depende da gente em casa. Não tomamos gol ainda na Copa do Brasil. O time tá redondinho na Copa do Brasil. E aí, como eu disse, assim, só para finalizar essa questão dessa parte de análise, assim, eu acho que dá pra gente falar de mais coisas depois, mas acho que aí o Dorival foi muito bem. No segundo tempo, obviamente, o Cruzeiro ia vir para cima. Sim. Mas, cara, se você for pensar, o Corinthians sofreu muito pouco, assim, sabe? Ficou um volume alto de jogo do Cruzeiro. Sim. Teve uma cabeçada no início do segundo tempo que o Hugo catou ali, mas a gente até falou com facilidade, né? Não teve um. E a bola que acho que o Bidu acaba desviando para trás, o Mateuzinho, e o Hugo acaba salvando, o Yuri tira de alguém que tá chegando. Sim. E ali foi meio desesperador aquele lance ali, né? Mas tirando isso, cara, não teve grandes chances do Cruzeiro. Teve o chute do Matheus Pereira que desviou no Ramalho e passou para fora. Enfim, cara, acho que a gente tem que elogiar a defesa também. A partida do Mateuzinho no Brasileiro foi tenebrosa, hoje foi excelente. O Martínez, eu falei que ele ia ficar mordido, irmão. O Martínez, que a gente falou mal depois do jogo contra o Cruzeiro, porque entrou e foi expulso de uma maneira imbecil. Hoje foi uma partida excelente também. Matheus Bidu num nível altíssimo. E aí, cara, eu vou até falar que o Gustavo Henrique é muito foda, assim. É o nosso melhor zagueiro. Muito. E o André Ramalho também, eu acho que a gente tem que falar quando vai bem. Eu acho que o primeiro tempo ele começou meio assustado, dando uns sustos que a gente fica bravo. Aquele sustão, assim, que ele sempre dá, a bola passa por ele dá umas furadas. E aí ele até dá uma lamentada, assim, tal. Mas eu acho que no contexto geral do jogo ele foi muito bem também. Então, cara, acho que o Michael, cara, um baita de um capitão, gente do céu. O Michael em boa forma tem que renovar, cara. Acho que o Michael, a gente, né? Quem não falou mal do Michael nesse ano, por uma parte, né, cara? O Michael tava pesado, tava lento. O Michael em forma é um baita jogador, cara. Teve 2 anos e meio aí de lesão, né? Lesões graves e tal. Mas, cara, tá jogando bem, né? Acho que tá jogando bem, tá sendo muito importante pro esquema. Uma leitura de jogo muito foda, né? Teve um passe no primeiro tempo lá que o Matheus Pereira enfiou por baixo da perna do Martínez, que ele cortou na meia-lua antes de chegar no Caio Jorge, dando um carrinho. Então, assim, cara, é o que eu falei assim no início. Eu acho que a gente, né, o nosso corintiano, a gente tava precisando de uma noite dessa de novo, dessa assim, resposta do time. E eu acho que o time respondeu, né, cara? Assim, a torcida foda pra cacete, mas a gente tava precisando disso, né? A gente tava precisando de uma confiança, de uma alegria, mas, como eu disse, nós somos corintiano, como seu pai dizia, nada é fácil. Então, vamos ficar com o pezinho no chão, tem mais 90 minutos contra um time que é forte pra caramba, e quem sabe a gente faz um jogo espetacular
2-0 na arena e vamos pra essa final aí. Eu acho que tem um negócio assim, né? O Corinthians estava precisando de um negócio que a gente era esse jogo, porque o Corinthians abandonou o campeonato. Então a gente precisava que fosse esperar nesse jogo mesmo, né? Tipo, sim, se não viesse essa gana, essa briga por todas as bolas, briga, o Bidon, cara, o Bidon apanhando que nem um cachorro, mas também batendo, filho, apanhando, empurrando. O cara vai levantar ele pela camiseta, mas depois tenta levantar ele fala, viu, não dá mão não aqui não, filho, não vou dar mão pra você não. Espera o André Ramalho vir dar mão pra ele, tá ligado? Tipo, o Corinthians não esperava esse time neste jogo, porque o Dorival falou, não, vou abrir mão dessa desgraça aqui, não vou nem tentar classificar em oitavo, porque nós vamos fazer neste jogo. Né? E aí, quando o Corinthians, a gente já cansou de ver, a gente esperar naquele jogo, e aí chega no jogo e você fala, meu Deus do céu, por que vocês fizeram isso? E agora, nesse jogo, entregou muita disposição, um golaço. Né? Um golaço, do Memphis Depay, muita gente critica burramente, entendeu? Porque os números dos caras é monstro, ele é monstro, critica só para arrumar um bode expiatório, para ganhar like, assim, entendeu? Não tem, o cara não dá para criticar os números dele. E fez uma partida exatamente o que você falou, Dorival, ele entrou no vídeo curto que eu fiz, falei, Dorival, faz o simples. Ele entrou pro simples, mas com um planejamento diferente. É isso que eu acho que tiltou o Cruzeiro no primeiro tempo, né? Ele entrou pro simples ali, mas com a ideia diferente. Acho que o Cruzeiro ficou até meio assustado, assim, né? Porque nos primeiros 7, 8 minutos o Corinthians dominou todas as ações, ficou meio perigoso pro Cruzeiro, obviamente, pra gente foi com pra caramba. Mas você vê que os caras estavam meio perdidos, meio preocupados, meio o treinador perdido, o Cássio, que a gente sabe que quando o jogo tá difícil, ele sempre dá uma caída no chão para ganhar dar uma respirada, ele fez isso, né? E aí, cara, eu queria trazer um capítulo aqui de Anderson Daronco, né, velho? Eu ia falar isso, cara. Cara, porque assim, que eu lembrei, por exemplo, que o Cássio fez isso com 7 e ele não falou nada, e o Hugo fez isso com 15 e ele foi no Hugo e mandou o Hugo levantar, tá ligado? Já falou, E cara, pô, que cara pra dar sacanagem, tá ligado? Que, assim, e o que eu falo, muita gente fala, né, que a questão do peso, que ele dá faltinha pra ele, mas eu acho também que é medo, sabe? Uma falta de assumir responsabilidade. O time rouba a bola no campo de ataque, ele vai lá e apita, tá ligado? Ele tem medo. E aí ele quer controlar o jogo de uma maneira esquisita. Ele deu um amarelo pro Memphis completamente maluco. Completamente para aparecer. Eu dei pro Memphis, ó. E aí ficou assim... nessa frase, desculpa. Deu amarelo, mas... cara. Não, e aí, mano, o final do primeiro tempo, né, cara? Claramente ele olhou o relógio e para deixar bater o escanteio, porque ele tem medo de acabar antes, para dar polêmica, ele fez mais um inexplicável. Tá ligado? Inexplicável. Aí no final do jogo agora, não, bom, vamos lá, tem mais coisa para falar. Fabrício Bruno agrediu o André, né? Porque assim, porque é o peito, né? Agressão, completamente maluco. Mas no lance seguinte, os dois ficaram se pegando na área e ele deu cartão só pro André, tá ligado? Por quê? Porque aí na Ana Paula... Fala o comentário aí. Ele é muito esperto, o Daronco foi muito esperto. Não, ele foi um otário, tá ligado? Ele foi um imbecil, tá ligado? O comentário dela, segundo o comentário dela, ele roubou. Então, tá ligado? O comentário da comentarista esportiva da Amazon Prime, pra quem tá assistindo aí, foi assim: Daronco foi muito esperto. Ele deu o amarelo só pra quem não tinha amarelo. Ou seja, ele roubou. E aí, cara, aí teve o lance do Garro, né? Que você vê que claramente é 2 pesos do Garro. Bom, é do Garro envolvido, mas também. O Vitinho, ele dá uma cama de gato do Vitinho, com o jogador do Cruzeiro atropelando o Vitinho. Ele dá falta do Vitinho. E no lance seguinte... 1 minuto depois. Exatamente o mesmo lance, só que com o Garro pulando por cima do jogador do Cruzeiro, ele dá falta do Garro. E assim, não dá para entender. Cadê o critério? Assim, por que um lado foi de um jeito? Enfim, não acho que influenciou a solada do Martins, que eu não lembro de quem foi, para mim era no primeiro tempo. Verdade, teve isso. Teve o lance do Caio Jorge pisando no Gustavo Henrique também, que ele dá uma escorregada, mas ele pisa. Né? E aí, pro Cruzeirense reclamar, teve a trombada do Lucas Romero, que ele tira o Romero do próximo jogo, dando um amarelo também, que se você olhar o lance, dá para passar também sem cartão.
Então, assim, como a gente é bem parcial, Fê, dá pra passar sem cartão. Por isso que eu tô falando, assim, eu não tô Era cartão reclamando, só. eu não acho que ele influenciou não acho que ele influenciou no resultado. Não tem nem como falar isso. Mas ele é horroroso, cara. Ele é muito Ele é ruim. Ele é muito fraco, tá ligado? Ele é É muito isso. fraco. E aí, para finalizar, palpitinho. Eu acertei, hein? Eu falei que ia ser 1-0. Eu só errei que falei que ia ser gol do Mateuzinho. O Mateuzinho jogou muito, mas não fez gol. Foi um mês. Tá certo. Mas, cara, eu falei no outro vídeo que eu fechava um empate hoje e a gente ganhou. Vamos manter a escrita. Eu vou fechar um empate de novo. 1-1. Eu vou fechar 1-0. E eu vou fechar 1-0. Mas assim, sem muito sofrimento, que a gente saia na frente. Você falou o empate, eu fiquei desesperado. Não que a gente tenha que buscar o resultado, não. Que a gente saia na frente e tome um gol besta aos 52 só pra gente falar, Corinthians, pra que ser Corinthians aí e acaba o jogo? Tá ligado? A gente toma o gol no último lance ali, só pra ser o Corinthians não ser tão fácil quanto parece. Galera, segue. Isso deu pra ouvir aí, né? Segue, compartilha. Aquela de sempre, dá essa moral pra gente. Segue, compartilha, ativa o sininho aí. Divulga aí, como você falou na última, muito bem lembrado. Discorda, concorda. Porque aqui a gente tem essa aí, a gente quer saber. Fê, tamo junto, o meu é 1-0, hein? O meu é 1-0 de novo e eu quero o gol do Mateuzinho. Mano, eu quero que o Mateuzinho humilhe o Arroio. Hoje ele já deu uma zoadinha, mas eu quero que ele humilhe o Arroio. Porque hoje ele amassou o Arroio. O Arroio não achou um bar pra cima dele. Tamo junto. Vai, Corinthians, respeitem Vai, o corintianos. Vai, Corinthians. É o Corinthians, respeitem o Corinthians, irmão. É o Corinthians. Respeita esse aqui, ó. É o Corinthians. Respeita o Corinthians. Valeu, galera.